Na última semana nós começamos a falar sobre João com quase 90 anos de idade. Tentaram matar o velhinho, não conseguiram. Tentaram destruir, calar os profetas. Tentaram calar os apóstolos. Tentaram calar os discípulos e não conseguiram. Pegaram aquele homem, jogaram num tacho de óleo fervendo e não conseguiram matar o homem. Tentaram isolar aquele homem em uma ilha. Mas é lá, aonde parecia que estava tudo perdido, onde parecia um caos, onde parecia que não teria mais esperança, onde parecia que não teria mais chance, não teria mais jeito, é que Deus se revela àquele homem e mostra as coisas que ainda estão por vir, as coisas que irão acontecer. De repente a Bíblia no capítulo 1 vai dizer que João olha atrás para ver quem era e cai como morto. Mas Jesus coloca a sua mão direita sobre ele e diz: não temas. Que a palavra do Senhor para você hoje é: não temas. Eu sou contigo. Eu tenho meditado nessa palavra essa última semana. E hoje pela manhã, enquanto eu lia novamente Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, veio fortemente ao meu coração. Até coloquei lá no grupo lá, né, os dois capítulos, o capítulo 2, a primeira parte, a segunda parte, mas veio fortemente ao meu coração. O dia que lá embaixo, quando ainda estávamos na igreja lá embaixo, nós cantamos: não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Meu Deus, aleluia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas. Apocalipse no capítulo 2, verso 8 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia, Jesus. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. E a grande pergunta é fácil ser fiel nos dias de hoje? É fácil ser fiel num mundo de adversidade, num mundo de pluralismo, num mundo onde os princípios foram vendidos na esquina, aonde as coisas que eram certas hoje são julgadas como erradas, e as erradas querem ser forçadas a ser certas. É difícil ser cristão hoje e ser fiel ao que Deus nos chamou a ser, sem desafiar o mundo, sem desafiar as situações que o mundo vem oferecendo dia após dia, sem desafiar ao mimimi da sociedade, que quer te corromper a todo instante,
te transformando e te trazendo um pecado e dizendo que aquele pecado é bom, que aquele pecado ele não realmente mata. Eu tinha um chefe uma certa vez numa empresa que ele dizia que Deus mentiu. Deus mentiu no momento em que falou para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E eles não morreram. Aí ele falou assim, Deus mentiu, porque eles comeram e não morreram. Mas na verdade o homem não foi feito para morrer. Mas a partir do momento em que eles comeram daquele fruto, hoje nós lamentamos o peso da morte. Hoje nós vemos as pessoas que amamos morrerem. Hoje nós ficamos dias de luto. Tudo por conta de algo que foi falado lá atrás. E o pecado da mesma forma. Muitas das vezes nós dizemos o pecado é mau, o pecado é ruim. E as pessoas dizem, não, o pecado não é mau, o pecado não é ruim. Que na verdade, o pecado, se ele fosse mau, se ele fosse ruim, ninguém pecaria. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria. Mas nós vamos desejar algo que dia após dia vai nos matando aos poucos, nos destruindo aos poucos e nos paralisando aos poucos. Infelizmente, nós estamos aí, 2 dias depois do Natal, um dia depois do Natal. Que dia é hoje? 27. Natal foi 25, então 2 dias. 2 dias após o Natal. E quantas pessoas que deveriam estar bem num dia que supostamente as pessoas dizem ser o nascimento de Jesus, não vou entrar nesse termo hoje, mas um dia que supostamente as pessoas chamam de um feriado religioso, que as pessoas deveriam ter paz, comunhão com o Cristo que nasceu, e as pessoas vão se perdendo, porque se torna uma noite de bebedeira, se torna uma noite de prostituição, se torna uma noite de desgraça, onde a família se reúne para cear. Mas teve aquele que ficou um pouco alterado porque bebeu demais. Aquele que se drogou, e aquilo que era para ser uma noite de comunhão, é uma noite de destruição de família. Quantos homens, mulheres, ontem estavam na igreja, e por conta do Natal, se perderam. Por conta do Natal, é só uma bebidinha, só uma cervejinha, é só isso, só aquilo, e depois, Jesus, o que eu fiz, preciso me esconder. Por conta de algo que era para te aproximar de Deus, as pessoas se perdem. É fácil ser fiel hoje? É muito difícil ser fiel. Mas a promessa de Cristo é ser fiel até a morte e te darei a coroa da justiça. A igreja de Esmirna, nesse tempo, ela estava recebendo uma perseguição de morte. Os crentes eram mortos a fio da espada, ao fogo, crucificados, levantados como tochas humanas, como lâmpadas para um terreno. Eram os crentes queimando. E isso nos ensina que, mesmo diante da morte, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações que aqueles homens e mulheres eles enfrentavam, eles não deixavam a sua fé se abalar. Eles não deixavam a sua fé se abalar diante da morte. E hoje, nós, diante do pecado, diante das situações, nós precisamos negar e falar: Senhor, me ajuda. Porque se aqueles homens venceram a morte, se aqueles homens lutaram e morreram até mesmo para ser fiel a Ti, eu posso, eu consigo. Nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos aprender que se homens e mulheres morreram no passado, para que esse evangelho chegasse a mim e a você, você consegue vencer o pecado. Aleluia. Você consegue vencer essas dificuldades. Nós conseguimos. Eu me incluo. Porque o pecado não é só para vocês. Ele se oferece para mim dia após dia também. As tentações não são só vocês. O pessoal que canta no louvor também são tentados.
As tentações são para cada homem e mulher que entra num lugar como esse. As tentações são para todos. Mas Jesus está dizendo assim: conheço as tuas aflições. Aqueles homens, sabendo que poderiam morrer, sabendo que eram ameaçados dia após dia, Jesus estava falando assim: eu conheço a tua dor, eu conheço a tua aflição, eu conheço os problemas que você tem passado, eu conheço as situações que você enfrenta hoje para negar o pecado, eu conheço o que você tem enfrentado dia após dia. Jesus está falando contigo: eu conheço a tua aflição, eu conheço a tua dor, eu conheço o que tem te machucado dia após dia, mas continua perseverando, continua fiel. Esmirna era uma igreja pobre, numa cidade rica. A cidade de Esmirna ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo pelos gregos e sempre foi uma cidade muito rica, muito idólatra, né? E acontece de que em 600 a.C., ou seja, 400 anos depois que ela foi fundada, ela foi completamente destruída. Completamente destruída. Então, quando Jesus manda com que João escreva aquela carta e fala assim: aquele que foi morto e reviveu, ele estava dizendo, assim como essa cidade foi completamente destruída há anos atrás, completamente morta, e em 200 anos antes de Cristo, ela foi reconstruída por um dos generais de Alexandre o Magno, eu também morri e ressuscitei. Eu também morri e ressuscitei. Então, quando Jesus fala algumas coisas, aquelas coisas elas estão direcionadas àquela cidade, elas estão direcionadas àquela igreja, mas aquele povo específico sabia: ei, eu sei o que aconteceu no teu passado. Eu sei as aflições que você sofre, eu sei as dores que você sofreu, eu sei aonde te machucou lá atrás, e você falava assim: nunca mais eu entro numa igreja. Eu sei as aflições que te machucaram lá atrás e que te levaram quase à morte, e você já tinha desistido de tudo. Era Jesus falando assim: ei, eu conheço que vocês morreram lá atrás, e algo ressuscitou a cidade, algo ressurgiu, um homem levantou a sua cidade. Agora eu estou dizendo para esses homens: aquele que foi morto e reviveu, eu sou a ressurreição e a vida. Não importa como esteja a tua vida hoje, não importa como estejam os teus problemas hoje, não importa como esteja o teu pecado hoje, te matando, te destruindo dia após dia. Se você se arrepender, se você mudar de vida, se você mudar de história, ele fala assim: ei, eu quero te dar uma vida e vida em abundância. Eu quero mudar o quadro da tua vida. Eu quero mudar o quadro da tua história. É o que Jesus está falando para aquela igreja, mas é o que Jesus está falando contigo. Não importa a situação que você esteja enfrentando hoje, importa o que você vai colocar diante das mãos dele hoje e falar assim: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. Deus, eu não quero mais cair e levantar. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver algo novo. A história conta que Policarpo foi o bispo daquela igreja. Acredito que um jovem que foi discípulo de João cresceu, avançou e foi dia após dia seguindo a Cristo fielmente. Mas num determinado dia, num determinado momento, pegaram aquele homem já de quase 86 anos de idade. Os romanos o prenderam e o obrigavam a negar a Cristo. E aquele homem disse: ei, eu não vou negar ao Cristo, o meu Rei e Salvador, que eu sirvo por toda a minha vida. Ameaçaram lançar nas bestas pedras lá, nos animais, leões. Ameaçaram queimar. Mas a resposta dele foi: vocês me ameaçam com fogo, que vai durar por mais ou menos 1 hora. Mas vocês não têm medo do fogo eterno que está preparado para todos os ímpios. Ei, não perca mais tempo, faça o que quiser. E aquele homem
não negou a Cristo e foi queimado vivo. Foi queimado até a morte. Tudo isso para que o Evangelho chegasse a mim e a você hoje. Tudo isso para que a igreja continuasse perseverando em algo que Cristo deixou. A fidelidade em servir o Senhor. Aleluia. A fidelidade em alcançar o que Deus tinha para eles. Porque eles tinham uma visão. Ei, o Cristo vai voltar. Aquele que morreu, ressuscitou. E logo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aqueles homens, eles eram tão fiéis. Por quê? Porque eles testemunharam coisas tremendas e maravilhosas. Aqueles homens tinham o poder de dizer, levanta e anda, e nós perdemos isso. Nós precisamos restaurar isso dentro da igreja. Nós precisamos restaurar os rituais. Nós precisamos restaurar os prodígios. Nós precisamos restaurar a presença gloriosa de Deus, dia após dia, no culto, nas nossas vidas. Nós precisamos restaurar a glória de Deus sobre o alto independência. Quantas vezes você conversa com as pessoas e elas falam, pô, lá eu tenho medo de ir. Quantas vezes você conversa com as pessoas e elas falam assim, isso não tem mais jeito não. Nós estamos à beira de um encontro com Deus. E o que faz a diferença é ter um encontro com Deus. Aquele homem, João na ilha de Patmos, ele tem um encontro glorioso com a presença de Deus, que deixou algo marcado para os dias de hoje, e para os dias do porvir, e para os dias futuros. Então, se nós nos entregarmos a Ele, se nós nos entregarmos e vivermos a vontade dEle, nada vai paralisar o que Deus tem para fazer. Amém? Aleluia. A passagem vai falar sobre a sinagoga de Satanás. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. Os que se dizem judeus, mas não são. Os judeus eram um povo, e é o povo escolhido de Deus. Mas infelizmente se vendeu. Infelizmente se vendeu. Eles fizeram um acordo com os romanos, que eles iriam continuar fazendo os seus cultos, desde que eles sacrificassem animais a César. Naquele tempo, César, que é um título dado a um homem, César não era o nome do imperador, César era um título dado a ele. Assim como o faraó não era o nome do rei, era o título dado ao governante do Egito. Então, eles adoravam a César e precisavam adorar a César. E acontece de que eles falaram, vocês vão sacrificar animais e vocês vão continuar os seus cultos tranquilamente. Só que num dado momento, quando os crentes foram batizados e milhares de homens começaram a se converter, aquilo não podia mais, porque aqueles homens queimavam da presença de Jesus, aqueles homens queimavam da glória de Deus, e eles já não se vendiam mais. Agora, os romanos, os judeus, no caso, os judeus começaram a entregar os cristãos. E aí Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Será que é diferente nos nossos dias? Como é que aquele povo que se diz escolhido de Deus, a igreja, eu, você, acabamos nos tornando sinagoga de Satanás? Muitas das vezes por inveja dentro da igreja, muitas das vezes por causa de fofoca dentro da igreja, muitas das vezes por causa de pouca coisa, nós começamos a desviar o foco do Senhor e falar o que não deve. E aí, ele está dizendo, aqueles que se dizem judeus e não são, porventura são sinagoga de Satanás. A cidade de Esmirna era muito conhecida também por causa dos seus Jogos Olímpicos, viu? Arthur correndo. Aí eu lembrei dos seus Jogos Olímpicos.
Eles lutavam para ganhar um troféu, talvez. Eles lutavam para ganhar uma medalha. Eles lutavam, mas o seu prêmio maior sempre foi aquela coroa de ouro, né? Tem a moeda de real. Aquele era o prêmio maior, a coroa de louros. Por isso que Jesus está falando assim: ei, ser fiel até a morte. Ei, continua lutando. Ei, continua perseverando. Continua persistindo. Porque se você for um vencedor, se você chegar lá, porque muitos vão desistir, muitos vão parar no meio do caminho, mas você precisa continuar. Você precisa avançar. Os tempos são maus, os tempos são difíceis. E vocês não vão receber uma coroa de ouro. Vocês não vão receber a coroa de espinhos que ele recebeu. Mas ele tem preparado para vocês a coroa da vida. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus. Da vida. Eu acredito que estamos realmente no fim dos tempos. Tudo tem acontecido e nos mostrado. Aquilo que a minha avó falava lá atrás, aquilo que eu ouvia quando eu era criança, elas estão começando a acontecer. E eu preciso te dizer: ei! Não se importa com as coisas desse mundo, não. Se importa em continuar seguindo ao Senhor, perseverando e buscando a Ele, porque deve virá. Aleluia. Meu Deus! Com poder. Tu és santo, Deus. Aleluia. Em breve virá. Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós precisamos aproveitar os últimos dias na presença dEle, porque as tentações vão aumentar, as aflições vão aumentar. Hoje nós não somos perseguidos aqui, hoje nós não somos afligidos aqui, hoje no Brasil ninguém é lançado à morte por conta de carregar uma Bíblia na mão, por conta de entrar em um lugar e poder livremente adorar ao Senhor. Mas eu não sei daqui a 10 anos, eu não sei daqui a 5 anos. Eu só quero que você entenda que o momento é de seguir e servir ao Senhor, porque Ele realmente está voltando. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Sei que Deus ele falou tremendamente no culto hoje, então eu precisei acelerar, abreviar tudo que eu queria falar para você para não terminar muito tarde. Mas eu quero que você carregue dessa palavra que foi ministrada. Aqueles homens venceram. Morreram por conta de perseverar em Cristo. Então você pode continuar perseverando. Aleluia. A única certeza que nós temos é que se perseverarmos, Ele vai de forma alguma nos deixar passar pela segunda morte. Ele falou: vocês vão ter uma aprovação de 10 dias. Eu acredito que 10 dias ele estava falando assim, vai ter um início, mas vai ter um fim. E no fim, não importa se morreram ou se continuaram vivos, é que de forma alguma vocês passarão pela segunda morte, mas estarão comigo na glória, vivendo lado a lado com o Pai. Aleluia.